Olá, boa tarde, boa noite para quem está em Portugal, para quem está em Angola, Luanda, para quem está em Moçambique, toda a lusofonia, boa tarde. Aqui é Baltazar Gonçalves, no programa Luso Brasilfonia, no ambiente da Cotter TV. Agradeço a audiência, agradeço a companhia de vocês, agradeço aqueles que vão curtir esse vídeo, que vão se inscrever no canal e também nos canais parceiros aqui da TV Cotter, que são eles: no Facebook, os perfis da Cotter e o blog da Dilma. E no YouTube, o canal Depois Eu Conta, o canal Favela Não Se Cala e o canal Rádio Navarro. São parceiros que estão sempre com programas interessantíssimos, vão conhecer, vão curtir, e vocês estão assistindo aqui, então, esse encontro que hoje eu trago um convidado muito especial. Ele está no norte da Espanha, ele está agora na cidade do Porto, em Portugal, mas ele é da Galícia, ou da Galiza, e vamos tentar aqui entender um pouco isso, né? A língua galega. Talvez eu precise de um intérprete, porque talvez eu não vá conseguir entender muito bem, porque é uma língua estrangeira, mas vamos lá. Vou chamar aqui, então, Paulo Fernandes para a cena. Oi, Paulo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem por cá. Olha, que surpresa! Foi fácil de entender o seu boa tarde. Então, não estamos a conversar numa língua estrangeira aqui. Eu estou a perceber tudo, não, não me está a custar nada. Esse é o propósito de trazermos aqui para o programa Luso Brasilfonia, que pretende estabelecer pontes e conexões entre os falantes da língua portuguesa. E o Paulo vai falar para nós um pouquinho primeiro sobre você, né, Paulo? Vamos começar por aí, pelo personagem ou pela pessoa por trás do nome. Conta um pouco para nós da sua história. Ben, pois, eu son dunha vila pequena que há entre Santiago de Compostela, que é a capital da Galiza, e a cidade da Coruña. Moro, pois, estou a meia hora, máis ou menos, de cada un dos dous lugares. E foi aí nesta pequena vila onde me formei desde crianza, digamos, até que tive de ir á universidade e como non había universidade na miña vila, pois viaxei até a Universidade da Coruña, onde estive a estudar pois, durante moitos anos, porque tirei as dúas carreiras de filoloxía, primeiro filoloxía inglesa e posteriormente galego e portugués, que se considera unha soa filoloxía na miña universidade. Infelizmente noutras non se considera o mesmo e fica separado o galego de portugués. Mas neste caso, na Universidade da Coruña, as dúas linguas están dentro da mesma, digamos, da mesma carreira. E pronto, esa é máis ou menos a miña localización e os meus estudos, e depois diso, pois, tamén fiz un par de mestrados, primeiramente o de Literatura, Cultura e Diversidade, porque estou moito interesado nestas cousas especificamente, non? Da literatura e demais. Infelizmente non podemos viver moitos destas cousas da literatura. E entón, pois, depois fiz o mestrado de profesorado para dar aulas de galego e portugués e agora, pois, estou a dar aulas de galego pois, como profesor substituto, en cuanto non tire o concurso público para finalmente ser profesor xa nun lugar específico. E pronto, por enquanto dedícome tamén a publicar algúns libros relacionados coa nosa literatura, nomeadamente coa poesía galega, e teño tamén unha biografía sobre Carballo Calero, que é un autor bastante importante, e agora mesmo estou a facer o doutoramento tamén en literatura galega e en Carballo Calero. Como comentabas há un momento, pois na Universidade do Porto. Estou agora mesmo como estaxiario. Essa questão de a língua sempre nos remete a formação a formação dos estados nacionais a partir da Idade Média, Idade Moderna, a formação dos estados modernos como nós conhecemos. Portugal, inclusive, foi o primeiro a se consolidar como nação com uma só língua, um só reino, né? No final do feudalismo e tal.
E também remete, além das questões da identidade, também uma questão geopolítica, né, de definições de território. Então, o Brasil, em todo o território nacional, fala-se o português, em detrimento das línguas nativas, né, que já existiam e que sobreexistem ainda ao processo de colonização. Também na Espanha, ao norte, na Galícia, existe essa conjuntura, né, Paulo, de... existem movimentos separatistas, não é isso? Da Galícia, e a questão da língua fica no meio, atribuindo identidade ao povo galego e, ao mesmo tempo, multiplicando essa diversidade. É mais ou menos isso? Sim. Realmente, o primeiro reino do que agora sería Europa, non? Foi o reino suevo, que depois de acabado o Imperio Romano, non? Criaron o reino da Galequia, que se coñecía como a Galequia, e desa parte sul, como ben dicías, posteriormente formouse o condado portucalense, e por questões políticas este condado separouse e acabou por se formar o que hoxe coñecemos como Portugal, porque conquistaran o territorio para sul até chegar ao final de todo dos mouros, que nese momento estaban os mouros nesa parte da península. Basicamente, a Galequia era o único lugar cristián dentro de toda a península. Entón, o cristianismo foi todo expandido a partir da Galequia. E, como ben dicías, pois desta separación aconteceran logo diversos problemas e problemáticas. Galiza, durante todos estes séculos, tentou outra vez ligarse a Portugal, mas foi imposible porque o peso, a forza política estaba na Castela, na zona central da península, e Portugal non podía combater contra iso, era demasiado. E entón chegou un momento en que Portugal desistiu desa posibilidade de recuperar a Galiza dentro dese territorio, recuperala e anexionala, e entón a Galiza pasou a facer parte deses outros reinos que estaban pois con máis forza e poder, porque a Galiza ficou, por así dicelo, isolada, xusto aí na esquina da península, non había nada para conquistar, non había nada para facer, e porque Portugal estaba por baixo, e depois ao outro lado tiñamos pois, o reino de Asturias, León, Castela, e entón era imposible. Que acontece? Pois a problemática é que todo iso chegou pola forza. Como a Galiza tentou unirse con Portugal varias veces, o castigo por parte da Castela, a punición, digamos, pois traduciuse de varias formas diferentes. Unha delas foi acabando coa nobreza galega, matando os nobres galegos, outros emigraran por Portugal, outros para outras zonas, outros pois mudáranse para zonas diferentes dentro da península, como da propia Castela, de tal maneira, digamos, que mesmo nós falando galego, o que se entendería como galego portugués dentro dos libros de historia, esa lingua tiñan de mudala de tal forma que utilizaban o seguinte recurso: se tú pegas os nobres da Galiza e os levas para Castela, se en Castela non se fala galego e os nobres teñen fillos, os fillos xa non aprenden a lingua dos pais, xa non aprenden o galego portugués, mas o castellano. E entón, cando eles voltaren para a súa terra, xa non van saber a súa lingua e non se van identificar co seu povo, digamos. Entón, este tipo de recursos, que deses sabía moito Fernando, o marido de Isabel a Católica, pois foi unha forma de comezar a substituir a lingua galega dentro da Galiza. É ser, dentro da sociedade, as clases máis altas falaban castellano, porque a nobreza galega foi eliminada, e entón iso leva á actualidade, que o reflexo diso na actualidade sería que as cidades falan máis castellano do que galego, enquanto nas vilas o que se fala é máis galego do que castellano, nas aldeias, pois, galego. Entón, esa é a problemática da lingua, non? Se no Brasil há unha diferenza de
do portugués do Brasil, o brasileiro, non? Entre clases máis altas e clases máis baixas debido á educación e outras cousas do tipo, pois na Galiza non é formas da mesma lingua, senón dúas linguas diferentes. É unha situación de diglosía, que lle chaman. E o que comentabas da política, pois sí, varios movimentos que pretendían recuperar a lingua galega e que a lingua galega estivese en todos os contextos e chegase ás cidades e a todos os lugares, pois esa, digamos, deriva política, ese pensamento, pasou por varios nomes ao longo da historia. Temos unha fase máis agrarista, porque a lingua estaba ligada ao campo, aos camponeses e demais. Depois pasou ao regionalismo, como algo xa máis regional, logo o provincialismo, porque a Galiza foi dividida en 4 provincias, e finalmente o que hoxe coñecemos como nacionalismo. É dizer, o nacionalismo é o que pretende, basicamente, conseguir unha independencia real, porque a península, digamos, ou a España, foi dividida en comunidades autónomas. E entón, eles dicen que há autonomía dentro de cada unha desas unidades territoriais, mas esa autonomía Relativa. non é ben... E entón o nacionalismo que pretende é recuperar, digamos, esa que o povo teña as oportunidades de escoller, de facer as súas escollas, non? E entón, pois, non é só galego, quer dizer, o nacionalismo galego pretende o mesmo que o nacionalismo catalán ou que o nacionalismo vasco, ou mesmo hai outras partes na Andalucía mesmo, que tamén queren a independencia, é dizer, há varias nacións e varios povos que pretenden esa independencia, non somente a Galiza. Esse movimento nacionalista que você menciona, ele é mais marcadamente, ideologicamente falando, movimentos de direita ou de esquerda? Ou ambas, o espectro da política, estão atentos a essa reconfiguração da Galícia? Pois é unha boa pergunta. E antes de respondela, vou falar sobre un partido político que foi fundamental para a nosa historia, que se chamaba o Partido Galeguista. O Partido Galeguista quería conseguir todas estas cousas que comento, quería conseguir unha autonomía, quería conseguir certos obxectivos, e dentro dele estaba todo tipo de ideoloxías. É dizer, o único que movía o partido era o ben común da comunidade galega, independentemente do pensamento de cada unha das persoas que estivesen dentro do partido. Que acontece? Ese partido foi dividido, foi disolvido de alguma forma, por así dicelo, e unha das cousas que comentaran era que ao se disolver o partido, persoas de galeguistas uniríanse a outros partidos diferentes, galeguizando os partidos e o seu pensamento. Iso non aconteceu. E entón, o que aconteceu foi finalmente que apareceron partidos nacionalistas máis de esquerda somente, que é o caso que existe agora, é dizer, criouse a Unión polo Pobo Galego e posteriormente o Bloco Nacionalista Galego, que é o que há agora mesmo, é o Partido Nacionalista. Que são as frentes que estão levantando essa bandeira da unificação do povo galego a partir do entendimento da língua como fundadora da cultura. É isso. Exatamente. E falando nisto, aconteceu non sei se isto chega á imprensa, penso que sí, porque vi unha noticia brasileira que falaba disto, que há un festival de música bastante coñecido, non? Eurovisión, non sei se o coñece por aí. Sim, já. E aconteceu algo curioso porque desta vez había un grupo de música galego que se chama Tanxugueiras, que querían participar. E a problemática que aconteceu é que non foran escollidas para presentar o Estado por causas de ideoloxía política do xuri. É dizer, o xuri non quis que as tanxugueiras representasen o Estado español recebendo o 100%, digamos, da puntuación do público. Todo o público, o público en todos os pontos máximos que podía receber, e receberon todo. A única diferenza foi que o 50%, acho que era,
era do xuri. O xuri tiña tanto valor como toda a población votando. Houve uma censura. Sí, e o mellor de todo é que a persoa que gañou estaba implicada laboralmente con algunhas persoas do xuri, casualmente. E non só iso, senón que incumpría as normas do concurso porque a metade da súa canción estaba en inglés. E iso non está permitido nas bases para entrar a facer, digamos, aparecer dese xeito. De momento ainda estamos a esperar para saber que é o que se pasa con todo isto. Mas o interesante é que por primeira vez ia aparecer un grupo que cantaba nunha lingua que non era castellano para representar o Estado español. E iso non era do agrado de moitas persoas. Non era pouco, non era pouca coisa. E depois elas, aínda non gañando, foran celebrar coas súas bandeiras, coa súa estrela vermella, é dizer, coas súas bandeiras galegas nacionalistas, porque ao final, como tú dicías, existe iso, non? Esa idea de poder do povo e a forza, e ademais unha forma de demostrar que a nosa lingua pode chegar até cualquier lugar, que non temos obriga de mudar ao castellano para sermos alguén. É dizer, a idea de que co galego temos a proxección e temos todas as posibilidades do mundo. E iso é o que están a demostrar con iso. Perfeito. E trazendo essa questão do entretenimento, né? Você também está dizendo sobre a penetração da língua nos meios e nas culturas, nas mídias e a potencialidade, né? E há pouco você falava sobre essa questão de classes sociais, de o uso da língua como instrumento de dominação e as estratégias históricas que foram usadas para eliminar o uso da língua a partir das classes altas, né, e a troca do galego pelo espanhol. Mas disse também que a população, as pessoas mais simples, nas ruas, a população fala a língua herdada. É interessante observar isso, né? Então, estou pensando aqui, existe, obviamente, você falava, inclusive, sobre as universidades, algumas que olham de formas diferentes, opostas, né? De formas opostas para o assunto, mas essa produção intelectual sobre o assunto, ela está ainda nos meios universitários, na produção dos livros, nos meios intelectuais. Como que essa produção do discurso nas universidades, você quanto tem de penetração dos discursos das universidades e dos estudos, das publicações, dos livros, em contraponto com a penetração que as mídias têm, um concurso de música, um concurso de talentos, como você observou, que tem uma abrangência enorme? Pois iso é realmente o ponto importante non deste asunto, porque ao final as universidades non deixan de ser elites, por así dicelo. É dizer, as universidades non é un lugar, non é un espazo para cualquier persoa, de cualquier formación. Entón, eu acho que o que realmente importa é que a lingua teña unha visibilidade en todos os contextos. É dizer, é importante que na universidade haxa posibilidade de estudar en galego, que actualmente non a há, porque a maioría das universidades, mesmo galegas, non teñen profesorado con coñecimentos de galego. É dizer, eu fui á presentación do meu doutoramento e as persoas que presentaran o doutoramento non eran capaces de falar en galego e moitas delas nin o fixeran. E con isto quero dizer, se as persoas que están dentro da escala de estudos máis alta, se estas persoas non están capacitadas para utilizaren a lingua do seu país, que podemos esperar deste lugar, non? E entón, por unha parte está iso, están as universidades, mas tamén é necesario que o galego estexa no resto das cousas da vida cotidiana, non? É dizer, un concurso de música dá moita visibilidade. E entón, o que importa é que sintan como atractiva esa posibilidade de utilizar a súa lingua para transmitir máis, de que non teño obriga de mudar para outra lingua para poder transmitir o meu pensamento, para transmitir as miñas emocións, para transmitilo todo. Entón, eu penso que é necesario que existan este tipo de cousas,
ainda que eu nunca valorizei moito este tipo de concursos, porque para min está todo bastante previsto e bastante comprado por detrás, mas a idea de podermos estar aí xa é un papel importante para o galego, porque está a dar visibilidade e está a potenciar o seu uso. Bacana. Agora, o ensino das crianças, as crianças que vão para a escola, elas, o Estado garante o aprendizado, ou o conhecimento, ou a comunicação nas escolas nos dois idiomas, o estudo das duas línguas? Pois, vou facer outra vez unha volta para atrás para comunicar, para que non o souber, que a lingua galega foi banida, é dizer, as persoas por falar en galego eran espancadas nas escolas e en moitos contextos, é dizer, sofrían represalias por non utilizaren o castellano. Profesores meus tiveran de estar axoellados sobre grauns de bico duros, con libros nas maus, pesados, castigados ollando para a parede por utilizaren a lingua galega. E estamos a falar diso. Estamos a falar dos meus avós, que tamén sofreran iso. E dices, non é a tanto... Especialmente na ditadura do Salazar. Exatamente. Na ditadura, no noso caso, de Franco. E isto é algo moito recente, para que as persoas non pensen isto é unha coisa moito de longe. Distante. Non é distante, é de xa, é actual. E a ditadura foi moito, moito, moito má para a lingua galega. E depois da ditadura chegaron máis problemáticas. A problemática de que o galego non se ensinaba. É dizer, o galego sobreviveu por transmisión oral, de pais para fillos. E iso chegou até a actualidade. Qual o problema agora? Agora que o galego se ensina nas escolas, o galego está a desaparecer, porque os media están todos en castellano, a internet, todas as páxinas, todos os computadores, toda a tecnoloxía está en castellano e non están a colocar nada en galego, nen os están a permitir por as cousas igual que en Portugal, porque iso axudaría, mas eles o que queren é unificar e castellanizar tudo e acabar coa lingua galega e os demais linguas do Estado. É dizer, a única forma de que o galego sobreviva é tendo contacto con Portugal, con Brasil, con todos os países que falan a nosa lingua, porque ao final o galego non deixa de ser unha variedade de portugués. Sim, estamos juntos, somos pátrias e irmãs, né, cara? Porque, assim, como diz Fernando Pessoa, a minha pátria é a minha língua. Eu vivo na língua que eu falo, então somos irmãos, com certeza. Tem algumas perguntas aqui que foram feitas já, e eu vou ver à medida do possível. Quero agradecer as pessoas que estão comentando, que estão nos assistindo. E antes disso, eu queria perguntar para você, né? Você falava das outras províncias autônomas dentro do Estado espanhol, comunidades, né? O País Basco, também existe uma ligação, existe um esforço já que pretende-se algo parecido aí em relação à língua, à identidade, né, a construção disso, a reconstrução. Existe um diálogo permanente entre essas províncias ditas autônomas dentro do território espanhol? O que fizeran no País Vasco son as chamadas escolas, as icastolas, que son unhas escolas para ensinar vasco, de inmersión lingüística en lingua euskera, que é a lingua deles. E nós, na Galiza, temos un proxecto similar que se chama as escolas semente, que o que pretenden é justamente facer o mesmo, é dizer, inmersión lingüística en galego desde crianzas, o que non está a permitir a escola do Estado actual, esa inmersión de que todos falen en galego, ou está a facer o contrario, está a facer que todos acaben falando en castellano. E entón, o que tú dicías, há un contacto co País Vasco das escolas semente, coas icastolas, e há relacionamentos tamén coa Cataluña, coa idea de xuntarmos forzas e ver o que é que se pode facer para manter viva, digamos, esta variedade lingüística. Perfeito. A Adriane está perguntando no chat, Adriane Savazone Morelato, nossa querida, conseguindo a independência da Galiza, como ficaria esse Estado diante da União Europeia? Pois, iso dependería das posibilidades que nos deixasen ter. É dizer, se a Galiza se independizar e a España pode que
sabes? Pode que España non estivese moi contenta con iso e que non apoiase a entrada da Galiza dentro da Europa. Ese sería un problema para nós. Mas, quero dizer, há lugares máis pequenos do que a Galiza que están dentro do Estado, que Andorra, por pôr un exemplo, Andorra, dentro de España, é un lugar moito pequenino que é independente. Non faz parte do Estado español, mas está dentro do territorio español. É dizer, a Galiza teria suficiencia desde o punto de vista de recursos, mas debería ter unha conexión co resto de Europa e con España e Portugal, obviamente, porque un isolado non é capaz de fazer nada hoxe en día. Sim. Eu encontrei, em 2018, houve uma celebração em Portugal, na cidade, não foi no Porto, foi... não me recordo agora, eu vi outro dia, pesquisando sobre o assunto, e foi uma celebração em praça pública, os repórteres das duas televisões da Galícia juntos, e celebrando e trazendo, e eles comentavam sobre a dinâmica da economia e o fluxo de troca mesmo de cultura entre os dois países, digamos assim, né, das duas identidades nacionais, também poderíamos dizer assim, e além desse concurso de música que você mencionou há pouco, existem outras iniciativas, né, para convergência cultural e, consequentemente, econômica da região. Temos, por exemplo, se non lembro mal, o certame Aritmar, que é un certame que reúne cantores e cantoras dos dous lados do Miño, da Galiza e de Portugal, e tamén há concursos literarios, há tamén se non lembro, había un que se chamaba das Marés ou algo así, que era de Pontevedra, e que era unha especie de festival de concertos que levaba persoas do Brasil, persoas de Portugal, da Galiza, todos xuntos, mesma lingua, todos unidos, e a cantar cada un coas súas formas específicas, características, e desfrutando e comprendéndonos, que penso que ao final é o que máis une de todo isto, non? Porque tú podes gostar moito de algo, mas se comprendes iso, se tú sentes que iso é parte de ti, iso Passa a amar. superior. Iso é superior. E o que comentabas dese relacionamento, porque estaban tentando facer o que chaman o corredor atlántico, que é a unión de convoio entre Portugal e a Galiza. Querían colocar un convoio ou un tren, como dicemos nós cá, e tamén no Brasil, un tren que unise Portugal até Ferrol, que chegase de lado a lado. E acho que era unha idea óptima. O que acontece é que o que está a facer Madrid é sempre colocando os seus recursos ao redor da capital e os que estamos na periferia non estamos tendo nada. É dizer, chegamos antes da Coruña a Madrid do que da Coruña a outra provincia, da Galiza. É dizer, tudo está centralizado, non há recursos propios, nada está colocado para o país, digamos. Parece que existe mesmo essa intenção imperialista, né, de todo colonizador de apagar, de apagamento, de tornar natural um processo que foi nada natural, que foi de imposição. Isso acontece em todas as colônias portuguesas, inclusive, né, onde a diáspora africana trouxe, através do trabalho escravo, a construção do progresso, em todas elas, cada uma à sua medida, mas que, por força do grilhão, da escravidão e do apagamento da cultura, da etnia, da língua, né? E isso é um traço também que permeia essa cultura gêmea, essa cultura irmã dos povos da lusofonia. E eu aqui já incluo a Galícia, e evidentemente nós vamos continuar essa aproximação em outros momentos e publicando junto. Por falar em publicação, vou ler aqui. Você já tinha feito uma referência, né? Mas você organizou essas antologias poéticas, né? Uma de Ricardo Carvalho Caleiro, de 2019, e a outra de Ernesto
Guerra de Cal, 2001, que foram publicadas através da editora, e também escreveu, no caso, você é o autor da biografia de Ricardo Carvalho, né? É isso mesmo, 2020, publicada pela editora Ir Indo. E tem um livro, falávamos desse processo, você está em processo de formatação, de criação de um livro a ser lançado ainda esse ano, 2022. Poderia dar uma palhinha sobre o que vai ser esse novo livro? Pois, neste caso, vai ser un libro de criación poética miña. É un libro que levo, acho que máis ou menos un ano escrevendo, e que está preparado, digamos que simplemente falta a parte do prefacio e estaría pronto para se imprimir. E non sei se gostaría de ouvir un deles, un dos poemas, xa que estamos. Claro! E pois, vou te ler un deses poemas que teño por cá. Este titúlase Lembranzas. Arrumei o tempo en botes de vidro para ver cuánta vida sen derramar pode guardar o home sen luz. Era a montra da miña vida a me mostrar que, sen andar, todo conduz ao mesmo local, porque, sen me mover, estaba a me perder. Aínda así, continuo a ollar para o mesmo lugar, vendo pasar o tempo en botes de cristal. Muito bom. Ese é un dos que van facer parte deste libro, que, segundo me comentaron, debería publicarse en xuño, xullo, máis ou menos, deste ano, e que espero que as persoas pois, que gosten dele, ou por menos, no mínimo, que se identifiquen con algún dos poemas, que é o que me interesa a min máis, eu penso. E non sei, teño por cá tamén a antoloxía de Ernesto Guerra da Cal, e falando niso que comentabas do independentismo e de todo este sentimento, non? Ernesto Guerra da Cal morreu en Lisboa porque non quería voltar a Galiza porque dicía que estaba colonizada, que estaban a acabar con ela. E há un poema neste que escollín para esta antoloxía poética que me parece moito interesante e moito acaído, como diríamos por cá, moito relacionado. Essa antologia é a que você organizou, você editou? Exatamente. A seleção dos textos também? Você fez a seleção dos textos? Escreveu o prefácio também? O prefácio está feito por un colega que é o Joel Gómez, que ten feito a tese do doutoramento sobre Guerra da Cal, unha tese que acho que foron 10 anos para finala, unha tese incrível, con unha profundidade impresionante, e o libro pois, foi moito traballoso porque ten moitos pés de páxina, coloquei o lugar e a data en que foran publicados, en que foran feitos os poemas. Entón, é dizer, é un libro que levou moito tempo, foi moito demorado o traballo. E estaba a ver se acho por cá o poema que te dicía. Xa encontrei, páxina 149. Possamos. Este poema, non sei se é un bocado longo demais, mas acho que vale a pena. E titúlase Patria, a Galiza. E dice así: a Galiza é para min un mito pessoal, maternal e nutricio, con longa teimosía elaborado, de louco amor filial de degradado e de facto é tamén, por que non confesalo, un exsacrado vicio sublimado. A Galiza foi sempre para min un refugio mental, un xardín de lembranzas sosegado, un niño de frouxel acolledor por onde fuxir do duro batallar e do estribor da vida e do acre resaibo do pecado, subterfuxio sutil e purificador de interior evasón pro descanso da alma na calma pastoril, de perfeición de Arcadia, de terra prometida da imaginación. A Galiza é o meu amor constante, tranquila e fiel esposa e impetuosa amante,
sempre, como Penélope, a tecer na espera, ansiosa e plácida, paciente e palpitante, do retorno final do seu errante navegante Ulises, outra quimera. Ámoa, como o náufrago desesperado ama a costa lonxínqua e ansiada que nunca ha de avistar. Ámoa, coa saudade antevista de migrado que a partida se sabe xa fadado a ser ausente morriñento de nunca máis voltar. Porque nunca ninguén xamais regresa do desterro a mesma terra que deixou. O espazo disólvese no tempo, os lugares e as xentes que os habitan mudan e morren sempre, e nós tamén morremos e mudamos. Poso eu acaso me recoñecer naquel rapaz loiro que chorando partiu nun día crepuscular e montañoso de Quiroga do Sil. Há tantos anos e tantos desenganos. Ámoa, ameia sempre, porque nunca deixei de estar ligado a ela polo umbigo, porque ela foi o meu verso, e onde quer que eu morrer, ela ha de ser o meu íntimo e último xasigo. Ámote, en fin, Galiza, coitada, triste e bela patria miña, como tú és, como o Señor un mal día te fez, órfan de historia e alienada de alma, vespertina sumisa e maliciosa, rústica, pobreciña. Ámote, sobre todo, como eu te querería, como eu en min te crío día após día, como un encantamento da miña infancia e da miña fantasía. Ámote, como eu, trestoinado poeta evangelista, te invento e mitifico, e como Xesús Cristo fez Mateus, visto con ilusorios veus a tua miserenta e sincenta paixón, a intento con un terna intensa distante devosón, porte nun nimbo de gloria imaginaria, nun apócrifo Novo Testamento. Bravo, bravíssimo. Muitas referências clássicas ao helenismo grego, a Arcádia, a Academia, a Penélope, esse exílio, é o exílio, né? Ele escreve a partir disso, desse sentimento de despatriamento. Bonito. E segue essa obra, segue com essa pujança. Você fez um mergulho muito grande, né, nesse tecido. Você fez um mergulho nesse tecido de imersão na obra dele. Eu adoro a súa obra. Acho que tardei 3 anos en conseguir os libros todos dele, porque moitos deles son difíceis de conseguir. Mesmo tive de comprar un na Venezuela a distancia e que mo enviasen desde a Venezuela. Foi un traballo non somente de edición, mas de pesquisa dos materiais e conseguir os 300 poemas que tiña escrito na nosa lingua, non? En galego-portugués. E pronto, eu acho que é incrível. É un autor incrível do qual non se fala absolutamente nada na Galiza. Não por acaso, imagino, né? Está na esteira dessa... Ô, Paulo, você tem um programa, um canal no YouTube e você faz esse discurso, você faz essa convergência, você fala da língua, você fala do cotidiano, você traz exemplos, inclusive, você compara algumas diferenças da língua, você é bastante didático também em alguns programas, e queria que você falasse um pouco dessa recepção, né, que tem o seu programa e que aponta, obviamente, para uma necessidade. Não é o único programa, eu andei procurando, conheci o seu programa, o Embaralhamento, é isso? Embaralhamento, o nome do seu canal. Esbardalhando. Esbardalhando, isso. Esbardalhando. Outros também canais de falantes do português, do galego, fazendo esse movimento com uma recepção. Queria saber dessa recepção que teve o seu canal no YouTube. Ben, pois, non ten moitos anos o canal este, e o primeiro ano comecei, acho que foi en 2019, foi o ano en que comezou a pandemia. Eu estaba en Coimbra, aquí en Portugal, e un bocado, e, digamos, nese momento estaba fechada a fronteira e non podía voltar para Galiza. E entón decidí, como unha forma de pasar o tempo, pois facer un canal de YouTube para comentar as cousas que me interesaban alrededor de todas estas questões da lingua.
E foi nesse momento que comecei, mas depois ficou parado por causa dos estudos e proxectos e demais, e agora voltei de novo, sobre todo gracias a un amigo, o Cristian Sales, do Río de Janeiro, que me comentou que tiñamos de facer algo para continuar con ese canal e falarmos sobre cousas que lle interesaban as persoas, non somente galegas, mas persoas do Brasil, ou do Portugal, ou de outros lugares, que tivesen pois, vontade de aprender sobre a Galiza, sobre os topónimos da Galiza, sobre a lingua da Galiza e o que nos une. E entón, pois comezamos facendo unha serie de vídeos didácticos con os que explicar pois, quais son as formas, as palabras, o léxico máis utilizado en cada lugar. Porque, ao final, unha lingua non é somente o léxico, non son só 4 palabras que están aí, porque mesmo en castellano, há palabras en castellano dun lugar que en castellano do outro significan cousas totalmente diferentes. É dizer, chucho, por exemplo, é un can en España, mas penso que era en argentino é o cárcere, é o chucho. Ou, pois, eu que sei, unha concha, que é a concha, é igual aquí a parte que está ao redor dura, non? Dos moluscos, a concha. Perfeito. E pois, na Argentina, pois, ten a ver co órgano sexual feminino, é dizer, absolutamente nada a ver. Entón, que esas cousas non quer dizer que sexan linguas diferentes, senón que há unha variedade, é dizer, a mesma palabra pode ter diferentes semánticas, dependendo en que lugar estexas. Iso acontece tamén no Brasil, a respecto de Portugal. Sim, no Brasil você tem o português de Minas Gerais, por exemplo, né? Que é praticamente uma outra língua portuguesa. Muito provavelmente, se você convive com o mineiro, você vai demorar algum tempo para poder identificar exatamente o que ele está querendo dizer, né? Porque a variante do português ali, ela é única no Brasil. E em outras regiões também, quando a gente vai conhecendo, vai ouvindo, a gente vamos percebendo, vamos acostumando que é a mesma língua, né? E isso nada mais é do que uma riqueza enorme, que inclusive é explorada no caso de Minas, né? No caso de Minas, de forma muito divertida, né? Bem-humorada. E na literatura, João Guimarães Rosa explorou esse universo linguístico de uma maneira que deixou uma marca na literatura que é, assim, João Guimarães Rosa, genial, e ele usa isso justamente a favor do idioma, né? E estava a me lembrar agora tamén no caso de Mozambique e desas partes, non? O Mia Couto, que tamén faz esa volta, non? A lingua ten unha volta por cima, é dizer, criar e recriar a lingua, facer novas palabras. Perfeito. É unha forma, é unha capacidade nova e non impede que comuniquemos, senón que é algo que lle dá un extra, non? Un sabor, un bocado diferente, mas está genial. Talvez quem nos assiste, ou alguém que compartilhou esse vídeo, alguém que chegou aqui sem saber agora, nesse momento, sobre qual é o assunto, pode saber, ter uma referência sobre a Galiza, que é a cidade da peregrinação feita em Santiago, né? Que traz milhares, não sei nem dizer quantidade de peregrinos, né, para fazer a caminhada, e talvez essa seja uma referência para muitas pessoas que não fazem ideia, né, da origem da língua, ou o quanto isso é uma questão política e diz respeito a todos os habitantes da região, né? Talvez não consiga, talvez não conheça outra referência, vai estar ouvindo agora. Então, para essas pessoas especificamente, queria que você desse alguns exemplos sobre, por exemplo, o uso até na publicidade, no dia a dia, do X, o X, que não significa a mesma coisa e tem outra sonoridade. Chanela, por exemplo, e rua, por exemplo, algumas palavras assim, mesmo na grafia e na pronúncia, coisas do dia a dia, para ilustrar aqui um pouco essa diversidade, as diferenças e o que é semelhante. Pois, no que é lingüísticamente o que se pode ouvir,
no caso da Galiza, o que aconteceu, non en toda, mas prácticamente toda a Galiza, é que o X e o X son pronunciados dunha forma diferente. Como dicías tú, ese X, no caso de xanela, nós non pronunciamos janela, mas xanela. É dizer, há unha pequena modificación da forma de pronunciar. Cousas que acontecen con as evolucións lingüísticas. Por exemplo, a palabra chover ou xuva, antigamente en Portugal era chover e era chuva, mas depois, co pasar do tempo, a súa forma modificouse e pasou a ser chover e xuva. É ser, na Galiza há trazos máis conservadores en algunhas cousas, como por exemplo ese uso do che, chover, chuva, etcétera, etcétera, utilizámoslo na Galiza. E utilizamos o R, non o R rolado francés, mas utilizamos o R como se ouve tamén por no castellano e no resto de España, non? No caso de rúa, non utilizamos rúa, mas rúa. Rua. Sí, exactamente. E temos, eu acho que esas son as questões maiores de esa diferenza e as sibilantes. En moitos lugares son distintas. É que na Galiza há partes perto da costa, o que chaman as Rías Baixas, e son as destas que teñen un S que é moito parecido mesmo co portugués. Dicer, co portugués de Portugal. E, por enquanto, noutras zonas máis de centro, non é tan así, non é tan sibilante. Entón, digamos que há unha graduación e há unhas diferenzas de forma de pronunciar. E iso depende, como digo, sempre de por onde estexan as persoas. Igual que nos estados do Brasil há diferenzas, mesmo dentro de Sao Paulo xa há moitas formas de pronunciar o R diferentes, porque Sao Paulo é enorme. Pois no caso da Galiza, aínda que sexa pequenina, há diferenzas moitísimas, sobre todo porque é unha sociedade que foi sempre moito rural e en que as aldeias ficaban isoladas unhas das outras, de tal forma que a lingua era un bocado diferente en cada lugar, non era ben igual. E entón o que se está a pasar agora é que coa educación e outras cousas está a unificar un bocado máis, digamos, non a forma en que falamos, en que nos expresamos. Mas é iso en xeral, non ten moita dificultade. E na escrita, como comentabas tú, existen dúas formas de escrever en galego, unha é igual que en portugués e outra é en castellano. É dizer, a forma que foi instituída a lingua e como se escreve nos meios oficiais é unha forma castellana. É dizer, en vez de utilizar LH, utilizan duplo L. E iso causa moitísimos problemas, porque se unha persoa se apelida Valadares, antigamente o duplo L pronunciábase como un L simples. Pronunciábase Valadares con dous Ls. Igual que Sales, aparece ás veces con dous Ls e outras veces con un. Mas todos sabemos que é Sales. Mas aquí o que acontece é que o instituir iso como norma, o duplo L con son de LH, o que acontece é que agora as persoas pronuncian Valladares en vez de Valadares. É dizer, a forma en que eles normativizaran a lingua estraga a lingua, literalmente. E no caso do NH utilizan o ñ castellano, etcétera, etcétera. Cando antigamente, por exemplo, nas cantigas de amigo utilizábase dous Ns en vez de NH, duplo N. Depois, o NH e LH foi introducido en Portugal, non? Por influencias externas do provenzal, mas nós tamén podíamos ter asumido iso e escrever exactamente igual, que é o que estamos a facer algúns, mas outros, os que están co poder, digamos, os que teñen o poder, pois instituen sempre tomando como referencia o castellano, a lingua que está a acabar co galego. Entón, aí non podemos facer moito nós, porque non temos o poder, senón sería outra cousa diferente. Você fala dessa normatização, que é sempre um instrumento de poder, e a gente podia lembrar que também o acordo ortográfico para a língua portuguesa, que foi implementado, mas que na prática trouxe bastante confusão, e no fim das contas, a língua pertence ao falante dela, e é ali na rua, nas relações interpessoais, que as modificações da língua vão se consolidando ou se provando mais um modismo, né? Muito do que é gerado no dia a dia, nas falas, nas conversas, dura um tempo e depois aquilo não é incorporado
a língua, né, que é muito mais antiga do que eu e você, ou um governo dito dessa ou daquela ideologia, que pode ou não durar aí mais um ano ou dois, segundo as circunstâncias. Gripin T57 comentou aqui no chat, outro exemplo no Brasil é como se fala no Sul, mais notadamente no Rio Grande do Sul, o linguajar gaúcho. O restante do país não compreende, segundo ele, 60% do que se fala. Dentro do próprio Rio Grande do Sul, há inúmeras variantes. Muito obrigado pelo comentário, e é isso mesmo, né? Se formos para o Nordeste, nós vamos também fazer a mesma reflexão, né? E essas variações aí, eu posso olhar para essas variações e falar, que povo é esse? Esse povo não é brasileiro, né? Ou então, até querer, como alguns já pretenderam aqui, a independência desses estados, né? Querer que eles cheguem para lá porque vocês falam outra língua, outra nação, outro povo, outra cultura. Ou então, ter essa postura de ver que na diversidade está a riqueza. E sabermos explorar essa diversidade realmente é uma arte do bem viver, para começar, né? Tem um outro comentário do Eulício A. Souza, um comentário bem extenso, acho que nem cabe na tela aqui, vejamos. É um comentário extenso, e aí ele faz um comentário sobre a política. Você conhece o Eulício, amigo seu? Esquisito quando o Brasil era roubado, o dólar, o litro de etanol custava em média R$2, às vezes até menos, dependendo da cotação diária. Aí ele faz uma observação aqui, dá até referência, né, do ano. O salário mínimo custava mínimo 800, comprava 400 litros de etanol, 20 bujões de gás a R$40, e aí por aí vai o comentário dele. Hoje, infelizmente, só se compra metade, se comparado ao dólar atual. Ele faz mais um comentário sobre a situação econômica que nós vivemos hoje aqui no Brasil, e claramente tem aí uma crítica a esse governo do Bolsonaro, que esperamos todos seja apenas uma nota de rodapé nos anais da história, né? Vai ficar muito triste, marcado esse genocídio perpetrado pelo governo Bolsonaro, esse descaso, esse discurso do governo e de negacionista, né? Enfim. Muito bem, sigamos. Estamos chegando aos 10 últimos minutos do nosso programa. Queria, antes de pedir para você, Paulo, ler mais alguma coisa, se você trouxe selecionado aí, mais um poema seu, mais um texto seu. E também lembrar quem segue o nosso trabalho e da nossa antologia, que também segue nessa perspectiva de dialogar com a lusofonia. E publicamos, então, aqui a primeira antologia, Tanto Mar Entre Nós. Esse volume saiu pela editora Penalux. E o segundo volume, que foi lançado esse ano pela editora Cotter, tem o subtítulo Diásporas. Nesse segundo volume, que você encontra na editora Cotter, são 40 autores e autoras de língua portuguesa. Esse, Paulo, é um projeto nosso que é vivo no sentido de não ser um projeto pronto, acabado. Ele é um exercício contínuo, constante, e a nossa intenção é agregar mais escritores de língua portuguesa espalhados pela lusofonia. Já deixo aqui também o meu convite para você ser o nosso embaixador na Galícia, e em algum momento que nós vamos retomar o projeto, a terceira publicação, a terceira edição desse projeto, que você seja aí uma referência para poder nos trazer autores e nos ajudar a organizar essa obra, que tem sido muito bem recebida. E eu agradeço a todos que já adquiriram, que leram, que divulgaram. E é isso. Encontrou o seu texto? Sim. E unha cousa que tamén sería moito boa sería que chegasen cá os textos do Brasil, porque há moito pouco aquí do Brasil, digamos. Temos de ir a Portugal, e mesmo en Portugal tamén non há moito. É unha cousa que eu teño que sempre me pareceu unha perda enorme, non? Descoñecer todo iso. Mas isso me incomoda muito. Eu escrevo, tenho os meus livros, como organizador da antologia, entro em contato com todos, há a seleção, há uma revisão dos textos, mas o tempo todo eu penso na distribuição. Para que ou para quem escrever esse livro se destina? E, de antemão, a gente tentou resolver essas questões, na Cotter mesmo, né? Como fazer o livro chegar em Portugal
se ele é publicado no Brasil, como fazer o livro chegar em Angola e Moçambique. Uma das soluções, essa foi particular minha, como organizador da obra, foi enviar pelo correio exemplares para os 6 autores portugueses presentes na antologia. Para Angola seria mais caro, inviável, para Moçambique mais ainda. A solução foi a editora Cotter, disponibilizar o material, porque quem nos assiste talvez não saiba, mas 1/3 do custo ou mais do custo para se publicar um livro são os profissionais envolvidos ali, né? Então, por exemplo, eu não cobrei nada, eu não ganhei nenhum centavo para organizar a obra. Isso faz parte do meu ideário, né? Como artista, agente cultural. Mas por trás do livro existem as pessoas que trabalharam na capa do livro, os diagramadores da obra, e uma série de profissionais que trabalham e vivem desse trabalho, né? Então tem esse custo. O que a Cotter fez foi, uma vez que o livro foi vendido o suficiente para pagar os custos da impressão e também no site, na pré-venda, a Cotter disponibilizou gratuitamente para uma equipa, como se diz em Portugal e também em Angola, uma equipa liderada por Martim Gamboa, em Luanda, para subir, fazer o upload do e-book para a Amazon de lá, a partir de lá, e também organizar uma equipa para fazer o menor custo numa das gráficas de lá e imprimir o livro, tirando o custo que já tinha sido pago aqui no Brasil. Então, isso foi uma iniciativa da Cotter, que também tem, né, esse propósito de promover a língua, de conectar pessoas, e o meu respeito é muito grande pelo Salve Cotter, também por isso, né? Porque em outras editoras, por exemplo, eu não consegui que isso acontecesse, percebe? Então, precisa ter o quê? Precisa ter, como qualquer outro relacionamento, as pessoas precisam querer estar juntas no mesmo propósito. Então, isso às vezes acontece, é uma circunstância, e no momento seguinte a configuração é outra. Então, a gente vai mudando, a gente vai aprendendo, a gente vai tentando alcançar. Estou falando tudo isso, Paulo, para dizer que eu espero mesmo que num terceiro exemplar desse projeto, numa terceira edição, os galegos estejam presentes e que nós possamos fazer o livro físico circular também na Galiza. Seria ótimo, porque non somente por participarmos nós, senón tamén por podermos ler textos dos compañeiros do Brasil e das compañeiras, porque realmente é complicado. Eu teño visto unha antoloxía de poesía brasileira, mas tiña moitísimos anos. Nem lembro exactamente de quen é que tiña participado nela, mas digo, son tan poucos os exemplares, tan poucas as posibilidades de nos achegarmos á poesía actual brasileira, que é o que interesa tamén, porque os clásicos normalmente temos acceso a eles, mesmo por internet, mas casos actuais, iso é máis difícil. Entón, acho que... Sim, o que está em domínio público, os clássicos, a gente acaba tendo acesso dessa forma, independente da localidade. Mas, assim, particularmente eu, que sou formado em História, a maior parte da minha vida eu li pessoas mortas, eu li autores mortos. Beleza, essa é uma conjuntura. Agora, eu estou virando a chave, continuo, por exemplo, amando José Saramago, né, que já se foi, infelizmente. Mas ler os vivos é o caminho para essa empatia e para a construção do novo, do que virá amanhã, né? Essa troca é fundamental. Eu tinha colocado aqui o comentário, voltando lá, do Christian, excelente abordagem do professor Paulo, a realidade da variedade da língua da Galiza, parabenizando você. Também Mariana Coelho, ela que é sindicalista, vinculada à POS, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Que papo interessante. Abraço, Mariana. E aqui, mais um comentário, Ivanilson Freire, Lula 13, Lula lá. É isso, esperamos mudanças. Muito bem, Paulo. Você tem mais um texto? Chegamos aí. Sim, teño un poema para dar esa parte final, esta parte final do programa. Vamos ver. Diz así o poema: entre o sí e o non corre esperanza, esa brisa de mar carregada de salitre. Respiras o místico manto da súa extensón
e ficas paralisada enquanto soñas terras virxens. As túas pernas foron roídas polos ratos do tempo. Os xoellos tremen sen descanso. Inspiro con dificultade, exhalo inconstante. O corazón na mão direita, a cabeza na mão esquerda. O navío e as oscilações, a subir, a baixar. Há tempo que se quebrou o leme da nau. O goberno das ondas, anárquico, tracexa o rumo da incerteza. Tránsito involuntario desvairado. Cos teus ollos oceánicos tentas achar terra, mas a nave desobedece os teus acenos. A agua está a inundar os compartimentos, mas tú continúas en pé, tremendo, enquanto o oceano dos teus ollos afunda o navío e a brisa do mar, carregada de salitre, enche o meu espírito co fólego derradeiro. Bravo. Belíssimo. Belíssimo. Um estandarte, né? A palavra como instrumento de conexão, de reflexão, e um olhar apaixonado também, né? Um olhar de quem se vê num trânsito involuntário. Meu querido, chegamos a 1 hora de programa. Quero te agradecer mais uma vez o papo, dizer aqui em público que espero podermos repetir a dose, estarmos aqui novamente e estaremos em contato aí pelas redes sociais. A gente está sempre aí conversando, e queria agradecer, então, mais uma vez os canais parceiros, que são eles no Facebook, os perfis da Cotter e o perfil o blog da Dilma. No YouTube, o canal Depois Eu Conto. Pedir para vocês irem lá, derem uma curtida e se inscreverem no canal. Também o canal Favela Não Se Cala e o canal da Rádio Navarro. Queria pedir para você agradecer também os comentários aqui, quem nos ouviu, quem vai assistir o programa, compartilhar esse conteúdo, fazer chegar às escolas, aos alunos dos professores de português que não tiveram tempo de colocar no seu currículo aí, no seu planejamento, ensinar as origens da língua portuguesa, falar do galaico português, falar da Galícia. Então, assim, coloque, professores, no seu planejamento. Estamos começando o ano letivo, especialmente no estado de São Paulo, né? Coloquem aí no seu programa de língua portuguesa, os professores de história, coloquem aí no seu programa, renovem o seu programa, pelo amor de Deus, renovem o seu programa. As crianças não merecem decorar o que já foi repisado há tanto tempo. Bom, Paulo, esse foi a minha consideração final. Queria que você desse a sua consideração final, alguma coisa que você gostaria de ter dito, e a palavra é sua. Pois, en principio, pois, quería agradecer este espazo que estás a traballar aquí, non? Este espazo de partillamento entre colegas diversos, e que é un prazer poder ouvir e poder aprender tantas cousas, sinceramente, porque há moitos autores e autoras que non son tan coñecidos, recoñecidos, e acho que merecen ter un lugar de reunión para podermos manter, aínda coas dificultades da distancia e da pandemia, que están aí sempre detrás, imposibilitando o movimento da cultura, e agradecer este espazo para poder estar tamén en representación de compañeiras e compañeiros da Galiza, e por esta posibilidade de facer visível tanto o movimento en que estou eu inserido e que pois practico a diario no meu canal de YouTube, pois agradecer por todas estas cousas e por a oportunidade de partillar tamén pois un pouco da miña poesía e da miña forma de ver a situación en que estamos, lingüística, e en xeral da lingua da Galiza dentro do resto das variedades desta, non? Entón, pois é iso. Moito obrigado por todo. Perfeito. Vamos fazer essa convergência. E, mais uma vez, agradeço você, agradeço quem nos prestigiou e faço votos que continuem bem, com saúde e se cuidando, a todos nós. Um abraço a todos e até o próximo programa Luso Brasilfonia, aqui no ambiente da Cotter TV, canal Depois Eu Conto e canais parceiros. Um abraço, Paulo. Um abraço.